Boa tarde a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a terceira sessão ordinária do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte deste ano de 2019 e iniciamos pela discussão e aprovação das atas das sessões anteriores, oitava sessão extraordinária de 2018 e segunda sessão ordinária de 2019. Em discussão as referidas atas, não havendo questionamento ou divergência, então aprovadas à unanimidade. Leitura do expediente, repasso ao secretário do Conselho. Foram recebidas no mês de fevereiro do corrente ano 261 comunicações de prorrogação de prazo de conclusão de inquéritos civis, conforme expedientes disponibilizados na mídia digital da pauta virtual. Foram recebidas no mês de fevereiro do corrente ano 105 comunicações de arquivamento de procedimentos administrativos. Ofício número 25 de 2019, expedido pela Promotoria de Justiça da Comarca de São Tomé, comunicando a conversão da notícia de fato número 34/2018 no inquérito civil número 4/2019, e tendo como objeto suposta negligência de motorista da Prefeitura Municipal de São Tomé no transporte de pacientes. Portaria número 2 de 2019, expedido pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Cruz, referente à instauração de procedimento investigatório criminal para apurar a suposta prática de crime previsto no artigo 319 do Código Penal, prevaricação por agente penitenciário. Ofício número 14 de 2019, expedido pela Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, Amperne, solicitando a declaração de vacância e definição de critérios de promoções de cargos vagos descritos na presente pauta. Nada mais, Excelência. Agradeço, Felipe. Não havendo comunicações da presidência, passo às comunicações do corregedor. Excelência, apenas para comunicar aos colegas, retornei hoje, depois de 15 dias de férias, e estou preparando o relatório de conclusão da nossa gestão, que se encerrará no meados de abril. Então, trarei um relatório depois de conclusão do mandato para distribuir com os colegas. É só, Excelência. Agradeço ao corregedor. Questão de se há alguma comunicação por parte de algum conselheiro. Não havendo, então passamos Excelência, por favor, pelo presidente, só para Dr. Braz. comunicar, né, que assumi ontem a Corregedoria Geral Adjunta, entendeu? Isso me honra muito, e dizer que compartilho, né, com todos os princípios norteadores da gestão atual, entendeu? Com o qual me identifico e pretendo, né, desenvolver o trabalho nessa linha mesmo de entendimento de princípios que vem marcando, né, essa gestão atual na Corregedoria, com a proficiência do nosso corregedor, e dizer que prestarei, né, meu serviço pautado, né, nessa linha de trabalho, sendo fiel, inclusive, e correspondendo à confiança que me foi depositada pelo corregedor geral. Era isso. Agradeço ao Dr. Braz. Alguma outra comunicação? Não havendo, então passemos à ordem do dia. A linha A, coordenação das promotorias de justiça da comarca de Natal, com atribuição em matéria de juizados especiais. Período de 8 de fevereiro de 2019 a 7 de fevereiro de 2020. Houve a indicação da promotora Flávia Felício Matias da Silva como coordenadora e da promotora Cátia Tatiana Cortez Hermínio como substituta. Há alguma divergência ou questionamento? Não havendo, então aprovada à unanimidade a indicação. Coordenação das promotorias de justiça da comarca de Natal em matéria de defesa das pessoas com deficiência e idosos. 7 de fevereiro de 2019 a 6 de fevereiro de 2020. Indicação da promotora de justiça Flávia Medeiros para coordenadora e promotora Sueli Magna como substituta. Há alguma divergência ou questionamento? Não havendo, então aprovadas à unanimidade as duas indicações. A linha C, coordenação das promotorias de justiça da comarca de Natal com atribuição em matéria de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 7 de março de 2019 a 6 de março de 2020. Houve a indicação da promotora de justiça Mariana Rebelo Cunha Melo de Sá para coordenadora e do promotor de justiça Manuel Novo de Souza Neto como substituto. Submeto a apreciação do colegiado e questão de se há alguma divergência, não havendo, então aprovada também a unanimidade. Coordenação das promotorias de justiça da comarca de Natal com atribuição em matéria de defesa do consumidor. Indicação do promotor Sérgio Sena como coordenador e promotor Leonardo Cartacho como substituto. Questão de se há alguma divergência, não havendo, então aprovada a unanimidade. Coordenação das promotorias de justiça da comarca de Natal com atribuição em matéria de falência, sucessões e civil não especializada. 7 de março de 2019 a 6 de março de 2020, indicação da promotora Rosana Campos Cavalcante como coordenadora e do promotor de justiça Cláudio Roberto Alves Emerecendo como substituto. Questiono se há alguma divergência, não havendo, aprovada a unanimidade. A linha F, coordenação das promotorias com atribuição em matéria da educação. Indicação da promotora Zenilde Ferreira Alves como coordenadora e do promotor Raimundo Caio dos Santos como substituto.
Indago se há alguma divergência ou questionamento. Não havendo, aprovado a unanimidade. A linha G, coordenação das promotorias da Comarca de Natal com atribuição em matéria de defesa do meio ambiente. 7 de março de 2019 a 6 de março de 2020, indicação do promotor Cláudio Alexandre de Belo Onofre como coordenador e da promotora Gilca Dias da Mata como substituta. Questão de se há divergência. Não havendo, então, aprovada a unanimidade. A linha H, coordenação das promotorias de Natal com atribuição em matéria de defesa do patrimônio público. Indicação da promotora de justiça Luci Figueira como coordenadora e do promotor de justiça Afonso de Ligório como substituto. Questiono se há alguma divergência. Não havendo, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotoras de justiça da comarca de Apodi. Indicação do promotor Roberto Lemos para coordenador e do promotor Frederico Augusto Pires Zelaya como substituto. Não havendo questionamentos ou divergência, aprovada a unanimidade. A linha J, coordenação das promotorias de justiça da comarca de Açu. Indicação do promotor de justiça Daniel Lobo Olímpico como coordenador e do promotor de justiça Alexandre Gonçalves Frazão como substituto. Questiono se há alguma divergência ou questionamento. Não havendo, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotoras de justiça da comarca de Macaíba. Indicação da promotora de justiça Raquel Medeiros Germano para coordenadora e da promotora Patrícia Albino Galvão Pontes como substituta. Não havendo questionamento ou divergência, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotoras de justiça da comarca de Monte Alegre. Indicação da promotora Leila Regina de Brito Andrade para coordenadora e da promotora Lara Maia Teixeira como substituta. Questão de se há divergência, não havendo, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotoras de justiça da comarca de Pau dos Ferros. Indicação do promotor de justiça Paulo Roberto Andrade de Freitas como coordenador e do promotor de justiça Rodrigo Pessoa de Moraes como substituto. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotorias da comarca de São Gonçalo do Amarante. Indicação da promotora Graziela Esteves Viana para coordenadora e da promotora Rosane Cristina Pessoa Moreno como substituta. Indico se há alguma divergência. Não havendo, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotorias de justiça da comarca de Santa Cruz. Indicação do promotor de justiça Ricardo José da Costa Lima para coordenador e do promotor de justiça Marcelo Coutinho Meirelles como substituto. Não havendo divergência, aprovada a unanimidade. Passando então para a linha P, procedimento de gestão administrativa número 10.400/19, renúncia à promoção de cargo de promotor de justiça com pedido de liminar, relator conselheiro Arli Maia. Pergunta a sua excelência se o processo está em mesa. Está em mesa, então pode relatar e votar, excelência. Só o microfone está desligado. Passar só ao voto. Pode ler, excelência. Perfeito. Então vamos, vou ler tudo então. Vamos lá, a emenda pela emenda. É o processo já anunciado por Vossa Excelência, a renúncia à promoção, a carta do promotor de justiça, interessada Isabel Cristina Pinheiro. Ementa. Direito administrativo, renúncia à promoção contemplada no artigo 199, parágrafo 4º da Lei Complementar 75/93. Aplicação da regra de subsidiariedade prevista nos artigos 80 da Lei 8.625/93 e 293 da Lei Complementar Estadual 141/96. Pedido cautelar para suspender a declaração de vacância de cargo de promotor de justiça de segunda instância e dos respectivos critérios de preenchimento, inexistência do fundo bônus iuris, denegação da liminar. Leu o relatório ou passo já para o voto? Vou fazer só um registro, então, para efeito que eu iria comentar no Pois não, relatório. pois não. O mesmo pedido que foi feito a este Conselho Certo. e que teve a relatoria de Vossa Excelência foi dirigido ao Procurador-Geral, que entendeu a requerente que o ato é complexo e quem julga a promoção é o Conselho, mas quem promove é o Procurador-Geral. Considerando eu que não havia possibilidade de um ato, ainda que complexo, ser dividido ao meio para anulado em parte e na outra parte não anular, considerei que esse processo deveria ser remetido ao Conselho, tendo em vista que havia identidade, ainda que não da causa de pedir, mas identidade do objeto do pedido, e que não caberia ao Procurador-Geral desfazer um ato do Conselho Superior do Ministério Público. Então, estou fazendo o registro
para até que fique a interessada ciente de que o pedido foi indeferido pelo Procurador-Geral e remetido ao Conselho para, se for o caso, juntar os autos dos procedimentos respectivos. Tá bom. Pode contar, Excelência. Pronto, então eu vou fazer o voto, né? Como já referido no despacho de folha 58 dos autos, circunscreverei meu voto apenas ao exame da cautelar formulada, fazendo em consequência sobre a perspectiva do fumo bons iuris e do periculum in mora, requisitos necessários e inerentes à espécie, iniciando pelo primeiro. A aplicação subsidiária de uma norma constitui técnica de integração normativa e, como tal, somente deve ser manejada quando a norma subsidiada ou receptora apresente objetivamente lacunas ou omissão decorrentes do tratamento defeituoso dado pelo legislador a determinado fato ou situação jurídica. A mera ausência ou falta de correspondência de institutos entre sistemas normativos, DESART, não autoriza a integração normativa pela via subsidiária, pois nessas hipóteses não há lacuna ou omissão a ser sanada, mas sim opção consciente do legislador, e não incluiu o Instituto em um dos sistemas, seja por conveniência de política legislativa, seja porque ambos os sistemas, em si mesmos, bastam aos fins para os que foram concebidos. Ao invocar a renúncia à promoção prevista no parágrafo 4º do artigo 199 da Lei Complementar 75, a ilustre promotora requerente fez tábula rasa dessas premissas e, partindo da leitura literal e rasteira das regras do artigo 80 da Lei Federal 8.625 e da Lei Complementar 141, os artigos 80 e 293, concluiu que bastaria apontar a ausência do referido instituto no regime de remoções da Lei Orgânica Estadual para se autorizar a sua inclusão subsidiária e automática no plano normativo local, de modo que pudesse vindicá-lo, concedendo todo o esforço argumentativo em razão desse desacerto, apenas no sentido de sustentar a imprescritibilidade da renúncia à promoção e a possibilidade de preservar o tempo de exercício no cargo atual para efeito de classificação na lista de antiguidade da entrância de reingresso, caso ela lhe seja deferida. Questões que, segundo reportou, foram objeto central da controvérsia em 2 julgados do STF e um do CNMP, onde procuradores regionais da República pleiteavam, com base no referido instituto, o descenso para o cargo de Procurador da República. Ora, se esses temas constituíram o foco central nos arestos mencionados, é porque ali a hermenêutica da renúncia à promoção ocorreu no seu locus nativo, no âmbito do próprio Ministério Público da União, onde, por óbvio, não se discute a aplicação subsidiária de normas, não podendo esses julgados, portanto, servir de paradigmas ou precedentes para dar respeitabilidade à pretensão da requerente. Aqui, ao revés, por se cogitar da aplicação subsidiária desse mesmo instituto na esfera normativa do Ministério Público do Rio Grande do Norte, a questão fundamental a ser dirimida consiste em saber se o regime de remoções abrigado nas normas estatutárias do Ministério Público do Rio Grande do Norte contém lacunas ou omissões que estejam a exigir colmatação, recorrendo-se, em caso positivo, subsidiariamente à regra de remoção vertical prevista no parágrafo 4º do artigo 199 da LC 75/93. Nessa perspectiva, já respondendo a essa indagação, não vejo como possa prosperar a pretensão da requerente, mesmo que se proceda ao exame perfunctório da matéria, próprio da prescrição do fumo bons iuris. Nosso sistema de movimentação na carreira tem organicidade e coerência, seja porque é moldada a estrutura organizacional do MPRN, composto de 2 instâncias, uma das quais, a primeira, é subdividida em instâncias, seja porque inspirado na ideia condutora de que a movimentação na carreira se faz em progressão e não em forma regressiva. Com relação à remoção voluntária, dentro desse contexto e norte organizacional, fiel aos princípios encartados no artigo 61 da Lei Orgânica Nacional, o legislador estadual estabeleceu na LC 141 regras explícitas e minudentes, sem espaço para a introdução de normas alienígenas, prescrevendo que a. É obrigatória a colocação de vaga à remoção voluntária quando ela deva ser provida pela primeira vez, ou sendo de provimento derivado, deva ser preenchido pelo critério de merecimento. Artigo 115, parágrafo 2º da Lei 141. A remoção voluntária segue a regra concorrencial, alternada entre antiguidade e merecimento. Artigo 117.
C. A remoção, seja ela compulsória, por permuta voluntária, por definição legal, é o deslocamento horizontal dentro da mesma entrância ou categoria, artigo 116, caput. Por sua vez, e aqui eu faço o contexto exatamente para mostrar as diferenças das remoções no Ministério Público Local e da União, eu faço esse contexto. Por sua vez, a Lei Complementar 75 de 93 deu tratamento bem diverso ao regime de remoção voluntária no Ministério Público da União, ali denominada remoção a pedido, conformando nos seguintes parâmetros. Não há colocação obrigatória de vaga para remoção voluntária, posto que o deslocamento só será permitido a critério da administração, desde que atendida a conveniência do serviço, artigo 212 da Lei Complementar 75. Quando admitida pela administração, a remoção voluntária, se houver mais de um candidato, submete-se ao critério concorrencial da antiguidade ou da ordem de apresentação do respectivo requerimento. Artigo 212, parágrafo 2º. C. Por definição legal, a remoção é qualquer alteração na lotação, podendo a remoção voluntária, consequentemente, ocorrer horizontalmente, na mesma categoria ou verticalmente, para a categoria imediatamente anterior, caso específico da renúncia à promoção aqui discutida, obedecendo em ambos os casos às regras concorrenciais de antiguidade ou de ordem de apresentação do respectivo requerimento. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, fazer o seguinte. A proposta da colega promotora, ela propõe de imediato, havendo a vaga, já imediatamente, né, ela preencher essa vaga. No Ministério da União não é assim. A remoção, quando admitida, ela se submete a critério de concorrência também, por antiguidade ou por apresentação de requerimento. No próprio julgado, de um dos julgados que ela trouxe a colação aqui, está dito isso da ministra Rosa Weber. Ela diz isso lá no final, que reconhecia a questão temporal, que era a qualquer tempo, mas evidentemente se submetendo às regras do artigo 210 e seguintes da Lei da União. Dentro do tratamento exaustivo dado ao regime de remoções no Ministério Público do Rio Grande do Norte, a importação pura e simples de uma forma peculiar e específica de remoção vertical, própria do Ministério Público da União, talhado em função da sua peculiar estruturação em 3 instâncias sem subdivisões internas, cujo manejo requer a observância de regras também peculiares, como se vê do item anterior, supra. A toda evidência, longe de complementar e aperfeiçoar o nosso sistema de movimentação na carreira, iria, na verdade, retirar-lhe a harmonia sistêmica, nele introduzindo devidamente regras derrogadoras da alternância democrática dos critérios de merecimento e antiguidade estabelecidos tanto para a remoção quanto para a progressão na carreira, o que significaria a possibilidade inusitada e mesmo inconstitucional de remoção voluntária imune à concorrência, privilegiando uns em detrimento de outros, com repercussão negativa, inclusive para as promoções. Exatamente para precatar-se contra esses e outros percalços é que Emerson Garcia, em obra já clássica, adverte que deve-se recorrer à regra de subsidiariedade prevista no artigo 80 da Lei Federal 8.625 com cautela, pois, enquanto esta veicula normas gerais para o Ministério Público dos Estados, abre aspas, a Lei Complementar 75 dispõe sobre a própria lei orgânica do Ministério Público da União, descendo a minúcias compatíveis com um diploma dessa natureza, fecha aspas, razão pela qual, abre aspas, é possível afirmar que a interpretação literal do preceito praticamente aniquilaria a competência legislativa dos Estados, pois permitiria que os preceitos específicos constantes da Lei Complementar 75 preenchessem as lacunas, entre parênteses, propositais, deixadas pela Lei nº 8.625, terminando por suprimi-las. Ainda segundo esse pesquisado autor, abre aspas, em que pese ainda existir uma linha divisória suficientemente clara entre as normas gerais e aquelas que não ostentam essa condição, regra geral, e aqui não se tem nenhuma precisão cirúrgica, somente devem ser aplicados subsidiariamente aqueles preceitos relacionados às funções institucionais, aos instrumentos de atuação, às garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público da União, os quais defluem de forma direta ou indireta da própria Constituição. Concluindo em arremate que as disposições estatutárias da Lei Complementar 75, encartadas no título 3º,
referentes à carreira, aos direitos e à disciplina dos membros do Ministério Público da União, por sua grande especificidade, não devem ser aplicados no âmbito do Ministério Público dos Estados. Por todas essas razões, não enxergo fumaça do bom direito na postulação da requerente e, por consequência, denego a medida cautelar requerida, entendendo prejudicado o exame do perículo em mora. É o voto. Ok. Como vota Dr. Braz? Na base, né? Sobre tudo que foi exposto pelo relator, e entendendo exatamente nessa mesma linha de raciocínio que o texto, né, normativo regulamentado do Ministério Público da União não deve ser aplicado realmente automaticamente, ou seja, a forma de organização das carreiras dos Ministérios Públicos estaduais. Eu acho que essa aplicação, embora subsidiária, mas de uma forma automática, não é bem-vinda, não é aceitável. Em razão disso, eu entendo perfeitamente que há que se distinguir e não adotar, ou seja, a aplicação dessas normas assim de forma automática no Ministério Público aqui do Estado, de forma que também entendo que não há, assim, a procedência do direito, né, a probabilidade do direito, e por isso também eu nego, certo, a liminar requerida. Ok. Como vota o Dr. Herbert? Ok. Doutora Carla? Eu também analisei o pedido da requerente. Até a jurisprudência que ela juntou, e também tive a mesma questão que o doutor Arli colocou, a questão do cargo vago. Não só porque acredito que não é caso de omissão involuntária, né? Na realidade, acredito que entendo e interpreto como uma omissão, de fato, voluntária, ou seja, não era interesse da nossa lei tratar dessa matéria desta forma. E quando eu fui me adentrar na leitura dos arrestos que ela trouxe, cargo vago na Justiça Federal, me pareceu que era um cargo quando não tinha nenhuma perspectiva de ser preenchido por alguém. O cargo vago a que ela se refere é um cargo vago em que há expectativa de muita gente preencher antes dela. Então, para considerar como vago mesmo. Como lá é menor a divisão, lá não tem tantas entrâncias, vamos dizer assim, né? Não tem as entrâncias, então nós temos instâncias lá e aqui nós temos entrâncias. Então, até ter um cargo vago, na minha concepção, depois eu fiquei matutando essa ideia, seria quando não houvesse sequer um promotor substituto com aspiração para o cargo. Então, acompanho sim o relator no inteiro teu do seu voto. Uma questão de ordem, que eu vi que Vossa Excelência colocou no dispositivo a denegação da cautelar, mas me parece que Vossa Excelência já entrou no mérito. Está julgando o mérito ou só Porque, cautelar? na verdade, não tem como distinguir. Eu estou dando essa ênfase como cautelar, mas se o colegiado entender que se deve jogar... Até porque, como eu trouxe isso aqui como cautelar, é porque a requerente ela colocou uma questão, disse, olha, mas não vai dar tempo para que todos se pronunciem. Todos os interessados que seriam, né? Doutor, eu levo como cautelar. Questão de ordem. Mas se todo o colegiado entender assim... A referência ao item 4 do relatório, eu achei interessante registrar, porque eu entendi já que seria o caso do colegiado sim, julgar mas o próprio método, tendo em vista que já tinha o Mas entendimento. depois que ela atravessou a petição, pedindo a reconsideração, eu reconsiderei só nessa parte, dizendo que não submeteria mais como o método, mas apenas o pedido cautelar, que na verdade se confunde, não tem mais. Vossa Excelência notificou diversos promotores de justiça para se pronunciar, então é bom que aguardem, vamos ouvir. Não houve a resposta ainda dos promotores. Na verdade, mas ainda não encerrou o prazo. Trabalhando O prazo era... Não, se não agora encerrou o prazo. Evitar qualquer... Os termos do pedido aqui... O pedido é liminar. Ela pede a concessão da liminar, né, nos pedidos. E que, para que esse egrégio conselho delibere em caráter definitivo sobre o mérito da renúncia. Ela antecipadamente pede a liminar.
Não, mas a questão é que o E dele- relator está dizendo que não acabou o prazo que ele concedeu aos interessados. Por isso que eu Se não disse que acabou o prazo, então apresentaria. é melhor aguardar naturalmente. Não ainda exauriu o prazo, não. Dito isso aí. Ainda não foi. Então a doutora Carla está também votando sobre a liminar. É só não é isso? eliminar, Excelência, porque ele, como relator, não teria poderes para apreciar sozinho. Então, ele colocou para o colegiado apreciar Claro. a liminar. Perfeito. Então, é no estrito termo mesmo. Perfeito. Como vota a doutora Rossana Sudário? O relator. Doutora Iádia? Eu peço vênia para divergir e eu gostaria de fazer as minhas considerações. Eu fiz um voto vista. Doutor Arli teve a consideração, e eu até agradeço. Fiz para todos os colegas. Exatamente, remeteu com muita antecedência e eu gosto muito de estudar as coisas novas que nos aparecem aqui. E eu fiz um estudo. E, inclusive, até eu fiquei surpresa depois que eu verifiquei que nós temos também uma discussão de renúncia à promoção da doutora Flávia. Depois, logo em seguida, inclusive, a doutora relatora, a conselheira Darcy Pinheiro. Então, assim, eu vou falar aqui em relação a esse, mas querendo deixar alguns pontos aqui muito claros. Que eu estou tratando aqui da questão liminar. E eu acho que a questão aqui é a possibilidade ou não da inclusão subsidiária da renúncia à promoção. Ou seja, trata-se de uma coisa inédita chamada movimentação vertical descendente. Nós nunca tivemos um caso de alguém que peça, que tenha pedido para regredir na sua carreira. Então, assim, como a gente pode verificar, talvez, que a nossa carreira esteja tão desvalorizada que os colegas estão solicitando isso. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações, e sem adentrar se a colega ou qualquer um, eu estou falando do Instituto, se nós podemos ou não abraçar, se há uma possibilidade dessa inclusão no nosso ordenamento, da nossa lei, junto à nossa lei complementar. Eu não estou tratando se a colega deve ir direto para a promotoria, ou se ela deve ficar na lista, ou entrar em qual lugar. Não é essa a questão. Nós estamos tratando aqui meramente uma cautelar, em que é pedido uma liminar de suspensão dos editais. Então, eu gostaria apenas de fazer algumas considerações, que eu achei muito interessante essa situação aqui, com relação a essa movimentação vertical descendente. Trata-se de um procedimento de gestão administrativa deflagrado a partir da petição formulada pela promotora de justiça Isabel Cristina Pinheiro, com lotação na 3ª Promotoria da Comarca de Ceará-Mirim, com escopo de obter a revogação do ato administrativo que a promoveu a 3ª entrância. A questão em pauta diz respeito à possibilidade ou não da inclusão subsidiária da renúncia à promoção no plano normativo do MPRN por força do artigo 80 da Lei 8.625 e o artigo 293 da nossa lei complementar. Pois bem, não vejo como ter sido dado tratamento exaustivo ao regime de mobilidade vertical descendente no Ministério Público, até porque é possível a aplicação analógica do parágrafo 4º do artigo 199 ao caso em apreço. É preciso destacar que, nas hipóteses de integração legislativa, o uso da expressão no que couber para indicar o aproveitamento de determinadas regras em contextos distintos daqueles aos quais inseridas. É o que foi feito, por exemplo, no artigo 129, parágrafo 4º da Constituição Federal, que manda aplicar ao Ministério Público no que couber o dispositivo no artigo 93, que trata dos princípios aplicáveis à magistratura. Assim, se aplica ao Ministério Público as normas constitucionais contidas no artigo 93, sempre que cabíveis, e o que exclui as que, por sua natureza, são aplicadas apenas ao Poder Judiciário. Neste caso, existe a necessidade de adaptação, orientada pelos métodos tradicionais de interpretação do direito. Noutros casos, a aplicação é direta e impositiva, como o artigo 128, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz: aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no artigo 95, parágrafo 5º, único, quarentena de 3 anos para o exercício da advocacia após o afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. E aqui não há espaço para qualquer interpretação, tratando-se de uma norma de aplicação cogente.
Destarte, a lei complementar estadual prevê a aplicação subsidiária de outros diplomas normativos em 2 oportunidades, como, por exemplo, a letra A. Eu diria, no artigo 252, quando manda aplicar subsidiariamente ao processo disciplinar as normas da Lei Complementar Estadual 122, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Norte, e o Código de Processo Penal. E B, no artigo 293, acima transcrito, determina a aplicação subsidiária ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte das disposições dos 3 diplomas legais que enumera, como a Lei Orgânica da União e o próprio Regime Jurídico Único do Estado do Rio Grande do Norte. Abre aspas, que não colidirem com as destas lei complementar. Fecha aspas. É uma diferença sutil, mas importante, que indica a diferença da técnica legislativa adotada nos 2 dispositivos, ou seja, no artigo 252 é prevista apenas a aplicação subsidiária de outros 2 diplomas legais a um assunto específico, que é o caso do processo administrativo disciplinar, ao passo que o 293 está prevista a aplicação a todo o MPRN das disposições daquelas 3 leis, incluída a Lei Orgânica da União, do Ministério Público da União, sempre que não colidirem com as disposições da própria Lei 141. Difere também de forma sutil o artigo 80 dessa lei, da Lei 8.625, que se limita a determinar a aplicação aos Ministérios Públicos dos Estados subsidiariamente das normas da Lei Orgânica da Magistratura. Da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Com efeito, se a intenção do legislador estadual, ressalte-se que a lei do Ministério Público é de iniciativa do próprio Ministério Público, fosse apenas a aplicação subsidiária, o artigo 80, que é de 1993, já cumpriria este objetivo. Mas não, a lei orgânica, editada em 96, 3 anos depois, inseriu o artigo 293, um componente adicional à expressão que não colidirem com as dessas lei complementar. Essa é a única condição para a aplicação subsidiária da Lei Orgânica do Ministério Público da União ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, a inexistência de colisão entre as normas. E a clara intenção do legislador estadual foi criar uma norma de integração entre os regimes jurídicos, apenas com a ressalva decorrente da autonomia constitucional do nosso Ministério Público, a que deve prevalecer a lei estadual em caso de colisão de normas. A técnica legislativa não foi de aplicar bom, assim como o Instituto da Renúncia à Promoção, previsto no artigo 199, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Ministério Público da União, não conflita em nenhum dispositivo, nenhuma disposição específica da nossa lei, que simplesmente não prevê a hipótese. Não há previsão dessa hipótese. Nunca nós tivemos uma previsão de alguém que pede a renúncia. Mas existe o artigo aqui, é muito claro. A lei fala assim. A lei fala... Só um minutinho, por favor. Aqui. Cadê? Estou procurando aqui, que eu já perdi a minha lei que estava aqui. Aqui, achei. Diz assim, a Lei Complementar 75 fala, artigo 199, as promoções far-se-ão alternadamente por antiguidade e merecimento. No artigo 4º, fala, é facultada a renúncia à promoção em qualquer tempo, desde que haja vaga na categoria imediatamente anterior. A renúncia à promoção é um direito conferido ao membro do Ministério Público de rever uma decisão que tomou no curso de sua carreira, possibilitando que, por sua própria iniciativa, sem necessidade de declinar a motivação íntima, regrida, retornando à categoria imediatamente anterior. Essa renúncia é um ato unilateral de vontade e, além da iniciativa do interessado, possui apenas um requisito, a existência de vaga na categoria imediatamente anterior.
nesse contexto, não existe uma diferença ontológica entre as carreiras do Ministério Público da União e dos Estados. Aliás, a estrutura do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios muito se assemelha à dos MPs estaduais. E é nessa semelhança de direitos e obrigações que se assenta o princípio da unidade nacional do Ministério Público, que tanto estão também falando da questão da permuta nacional. Registre-se por oportuno que a regressão de um membro e seu retorno à categoria anterior não prejudica os outros membros, nem sequer na antiguidade, como já decidiu o Supremo. No caso, após a regressão da requerente à segunda, ocorrerá a vacância de um cargo de terceira, antes ocupado, que será logo em seguida preenchido com a promoção de um promotor de segunda. Logo, até mesmo os promotores que forem eventualmente reposicionados na lista, em razão do retorno da promotora voluntariamente regredida. É inédito, sim, mas o ineditismo sempre foi o motor da evolução. O fato de nunca ter sido aplicado não obsta a sua aplicabilidade. Apesar deste fato ser inédito, o que podemos considerar é tão somente que na nossa carreira está errada e precisamos revê-la. Essa constatação não pode ser mais negada pelo colegiado. Podemos e devemos corrigir os equívocos, constatar os gargalos e procurar as soluções. Entretanto, negar a vigência do 293, e aqui eu peço uma atenção, não é a solução adequada. Por força do artigo 293, foi implantado e pago o auxílio alimentação, o qual só foi introduzido em nossa legislação através da Lei Complementar 470/2012, de 3 de julho de 2012. Entretanto, cumpre ressaltar que o auxílio alimentação foi pago retroativamente a 19 de maio de 2009, com base no 293, combinado com 287, parágrafo 1º da Lei Complementar 75. De igual modo, o auxílio saúde é pago em razão do disposto do 293, combinado com 227, inciso 7º, da Lei Complementar 75. Outro exemplo de aplicação do 293 é a remuneração do membro afastado para exercer a presidência da ANPERN. O dispositivo que previa esta remuneração em nossa lei, no artigo 287, parágrafo único, foi expressamente vetado pelo governo do Estado. Entretanto, há 10 anos, isso inclui as duas gestões do atual PGJ e do ex-PGJ, o membro que ocupa a presidência da ANPERN não faz afastado das funções e recebendo a remuneração do cargo, e isso corre da aplicabilidade do 293, combinado com o artigo 53, inciso 7º da Lei 8.625. O caráter unitário e nacional do Ministério Público tem sido invocado reiteradamente pela ANPERN, acatado pela Procuradoria-Geral de Justiça, para a implantação de benefícios remuneratórios ao membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Foi assim com o auxílio alimentação, auxílio saúde e o pagamento da PAI. Portanto, é necessário ter coerência. Não se pode fazer a aplicação seletiva do 293 e do artigo 80 da Lei 8.625. A decisão que pautar este processo deve pautar todos os outros. Desta maneira, não permanece motivo impeditivo para conceder a liminar requerida. É assim como eu voto. Palavra para o relator, pois não. Só o microfone, excelência. Vossa Excelência confunde duas coisas. Em primeiro lugar, integração com interpretação analógica. A integração, a chamada norma de Chiusura, em homenagem ao italiano, né? Norma de fechamento. A norma de fechamento é uma norma que você recorre subsidiariamente, dentro dessas premissas, para comatar, preencher uma lacuna. Essa norma, quando vem, ela veio por inteiro. Não tem essa questão de adaptar, não, Excelência. Se você não fizer uma interpretação, a integração, e chama o Instituto para dentro do nosso sistema, ele vem por inteiro, porque senão, se Vossa Excelência for adaptar, Vossa Excelência está, na verdade, legislando e que não pode. Nós não somos legisladores, não. Quer adotar esse Instituto, venha pela lei e faça de modo que não colida com as normas que nós temos. Alternância. Se o Instituto vier para cá, vem da forma como ele é. É uma forma, não é forma de promoção, é uma forma de remoção. E lá tem todos os critérios para isso.
Aqui, você entrar com um instituto desse, do jeito que está, vai prejudicar a carreira inteira. Vamos colocar um termo comum, vai bagunçar. Vai bagunçar. Uma coisa é a interpretação analógica. Não vamos confundir conceitos comezinhos do direito. Interpretação analógica é uma coisa. Integração normativa é outra. A integração não admite adaptações. O Instituto vem do jeito que ele vem. Porque se for adaptar, está criando legislação. E nós não somos legisladores. O erro de Vossa Excelência foi esse. Eu não discuto, pode até ser que no futuro se faça isso. Mas dentro, o legislador, não esse colegiado, nem a justiça poderia. Então, é uma confusão de conceitos. Um instituto desse não pode entrar aqui da forma como ele é. E se você for adaptar, porque o equipe também que queriam que se regulamentasse isso. É a mesma coisa, Excelência, que está acontecendo com o artigo 47. Se houver vaga. A interpretação não pode ser literal, Excelência. Não existe interpretação literal. O começo da interpretação tem que ser sistemática. Qualquer norma, ela quando ingressa no sistema, ela tem que obedecer ao sistema. Então, vamos adotar isso aqui, né? O paraquedista. Traga esse instituto como se fosse um paraquedas para cá. E aí vai ser uma exceção. As normas constitucionais da alternância, ela vale, não é escolha, não. Se aplica diretamente. É isso, eu posso só fazer uma consideração, já que o doutor Arli me deu? Excelência. Excelência, eu não estou, doutor Arli, falando do mérito, em que posição se deve ou não. Nós estamos tratando aqui de uma possibilidade. Existe uma possibilidade. Não é isso, não. Você não está falando. Você está entrando. Você está discutindo a questão já, e eu estou dizendo a você que você está partindo de conceitos errados. Integração não é interpretação analógica. Mas não estou fazendo nem... Pegue qualquer compêndio em vez disso aí. Pronto, aí tudo bem. É porque, na verdade, a gente nunca se deparou com o caso de uma movimentação, a promoção descendente, de retorno. Mas o Ministério Federal existe essa possibilidade. Não é algo... Sim, mas nós tiramos muitas coisas de lá também. As leis são coetâneas. A lei federal e a 75, elas são coetâneas. Por que o legislador federal não colocou lá para a gente? Tá bom. Bom, o voto está apresentado. Doutora Lutz pediu a palavra. O voto seria doutora Daci, mas ela pediu a palavra para esclarecer. Era para a doutora Daci Pinheiro. Como vota? Eu voto com o relator integralmente. Integralmente com o relator. Como vota a doutora Lourdes? Integralmente. Como vota a doutora Daci Oliveira? O senhor corregedor? Senhor presidente, eminente relator e os colegas que o antecederam, como também o voto divergente da doutora Iade, o que me impressionou nessa questão da concessão ou não, denegação ou não dessa tutela, é exatamente o princípio da integração. Nós sabemos e aprendemos isso, não é? Que não há lacunas no direito. As lacunas podem estar na lei, mas o sistema normativo ele é hermético. Ele tem solução para qualquer situação, ainda que seja buscando na teoria gaussiana até do direito natural, mas ele precisa resolver. Se no direito positivo não houver condições de solução, você poderia até ultrapassar essa linha de um direito até numa dimensão maior. Então, quando nós verificamos que a Lei 141/96, lá num dos seus dispositivos constitucionais finais, prevê a aplicação subsidiária das 8.625 e da 75, o faz diante exatamente da lacuna na nossa lei, né? Já que é uma espécie de integração na medida em que na nossa lei não tem a solução para o caso. Isso me chamou a atenção, e eu acho que aí é o ponto mais importante desse julgamento,
tendo em vista que a integração só pode ocorrer exatamente dentro da lacuna. Se não há lacuna, então não há necessidade de se pegar ferramentas como, por exemplo, a analogia, pegar ferramentas como, por exemplo, os costumes ou os princípios gerais do direito, que seria ainda numa situação mais, digamos assim, para o fecho final. Então, diante disso, eu peço venha a eminente colega divergente para acompanhar o relator, exatamente porque não enxergo na nossa 141 exatamente como eu fazer uma aplicação de um dispositivo que só existe na 75, não existindo na nossa, eu não posso inserir, porque seria, na verdade, como disse o relator, fazer legislação daquilo que eu não posso, tendo em vista que o caminho a modificar para admitir-se uma reversão seria o encaminhamento de uma proposta à Assembleia Legislativa com a sanção respectiva do chefe do Poder Executivo. Então, isso é o que me pressiona neste momento para, então, denegar, pedindo venha ao voto divergente da doutora Iádia. Agradeço ao corregedor. Eu também acompanho integralmente o relator e proclamo o resultado. O Conselho Superior, por unanimidade, aprovou o relatório e, por maioria, vencida a Procuradora de Justiça Iádia Gama Maio, denegou a medida cautelar requerida nos termos do voto do relator. Passemos, então, para o procedimento de gestão administrativa 10.488/2019, renúncia à promoção à terceira instância, relatora conselheira Darcy Pinheiro. O processo está em mesa, Excelência? Em mesa, Excelência. Pode relatar e votar. Pode. Alô? Tá. O meu microfone, por favor. Estamos ouvindo, Excelência. Está ouvindo? Tá. Eu peço licença para ler por um todo, porque não houve oportunidade de disponibilizar o meu voto. Então, eu peço 3 minutos apenas, a gente vai conseguir isso. A matéria é similar em tudo ao processo antecedente. É um pedido similar. Então, vamos lá. Pedido de renúncia à promoção com pedido de liminar. Interessada Flávia Rayane Soares de Souza. Direito administrativo e processual civil. Requerimento administrativo com pedido liminar. Ocupante do cargo de promotor de justiça de terceira instância da comarca de Currais Novos. Promoção efetivada em 8 de abril de 2009. Está com Vossa Excelência, pode Eu espero prosseguir. que Vossa Excelência me permita falar. Pleito de renúncia à promoção com o consequente retorno à segunda entrância, fundado na aplicação subsidiária da Lei Complementar número 75/93. Medida antecipatória que almeja assegurar que não sejam iniciados os processos de provimento dos cargos vagos na segunda entrância da carreira do Ministério Público, até que o Conselho Superior do Ministério Público delibere sobre o pedido e se operacionalize o retorno da requerente à segunda entrância. Do perigo de dano ou ao resultado útil do processo, alegada a iminência de deflagração dos processos de promoção, não demonstração, lapso temporal razoável entre a declaração de vacância e elaboração dos editais de abertura dos processos, necessidade de notificação dos eventuais interessados em respeito ao devido processo legal, risco de não perecimento do direito, não evidenciado. Da probabilidade do direito, pretensa invocação subsidiária do artigo 199, parágrafo 4º, da Lei Complementar número 75/1993, com o permissível do artigo 82 da Lei número 8.625/93 e do artigo 293 da Lei Complementar Estadual número 141/96. Impossibilidade. Aplicação cabível apenas nas hipóteses de lacuna ou omissão legislativa. Não verificação. Opção do legislador estadual baseada nas diferenças estruturais entre as carreiras do Ministério Público da União e do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Técnica integrativa incabível, sob pena de comprometimento da segurança jurídica. Fumus boniuris não demonstrado. Indeferimento do pedido liminar. Versa o presente processo acerca do pedido de renúncia à promoção com pedido liminar formulado pela bacharela Flávia Rayane Soares de Souza, segunda promotora de justiça da comarca de Currais Novos. A postulante afirmou que tomou posse como promotora de justiça substituta em 17 de dezembro de 2004,
tendo atuado como titular nas comarcas de Florânia, Patu, Caicó, já de terceira, e que atualmente é titular da 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Currais Novos, de terceira entrância. Mencionou que, em 6 de fevereiro de 2019, foram promovidos para a terceira entrância os titulares dos cargos de 13º Promotor de Justiça da comarca de Parnamirim, 2º Promotor de Justiça da comarca de Macaíba, 1º Promotor de Justiça da comarca de São Gonçalo do Amarante, 4º Promotor de Justiça da comarca de Macaíba e 2º Promotor de Justiça da comarca de Areia Branca. Relatou que, em razão das promoções dos seus respectivos titulares, os cargos acima mencionados restaram vagos e com critérios de promoção previstos para serem definidos na sessão ordinária do dia 12 de março de 2019. Diante de tal quadro, afirmou fazer jus ao deferimento do pleito, com fulcro no artigo 80 da Lei 8.625/93, no parágrafo 4º do artigo 199 da Lei Complementar 75/93 e no artigo 293 da Lei Complementar 141/96. Citou ainda como precedentes do Supremo Tribunal Federal os mandados de segurança número 30.915 e número 31.452, nos quais foi concedida liminar, assegurando aos respectivos impetrantes, membros do Ministério Público Federal, o direito à renúncia à promoção. Aduziu que os aludidos processos teriam sido extintos sem o exame do mérito, pelo fato de o Ministério Público Federal, após o deferimento da liminar pelo STF, ter reconhecido administrativamente a procedência dos pedidos. Dessarte afirmou que a legislação é clara e que deve se integrar para fins de possibilitar o exercício do direito requestado. Formulou pedido de tutela de urgência, via do qual alegou que a única condição para o exercício do direito requerido é a existência de vaga na categoria anterior, sendo que a qualquer momento pode ser desencadeado o processo de provimento dos cargos de promotor de justiça de segunda entrância que surgiram com as promoções acima relacionadas, o que acabaria por frustrar o exercício de direito assegurado pela legislação. Assim, defendeu-se fazer necessário assegurar que os cargos de segunda entrância atualmente vagos não sejam providos, até que o Conselho Superior do Ministério Público delibere sobre o pedido e se operacionalize o retorno da requerente à segunda entrância. Afirmou que restou evidenciada a probabilidade do direito, previsão legal expressa, e o risco ao resultado útil do processo administrativo, possível ocupação do cargo vago em razão da deflagração do processo de provimento por promoção ou remoção. Ao final, requereu a concessão da medida liminar, a fim de que sejam iniciados os processos de provimento dos cargos vagos na segunda entrância da carreira do Ministério Público e, no mérito, pugnou pelo reconhecimento do direito da postulante à renúncia à promoção à terceira entrância, ocorrida em 3 de agosto de 2009, portanto, há quase 10 anos, com a revogação do ato administrativo que a promoveu a referida entrância e o consequente retorno à segunda entrância, quando decorridos mais de 9 anos e 6 meses da promoção, determinando-se a sua relotação no cargo de 2º Promotor de Justiça da comarca de Macaíba, com o seu posicionamento na lista de antiguidade correspondente àquela entrância, considerando o dia 8 de abril de 2009 como a data em que ascendeu da primeira para a segunda entrância na carreira do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. É o relatório. Decido. Ab initio, cumpre a esta relatoria examinar o pedido de tutela de urgência formulado no corpo do requerimento administrativo, via do qual a digna promotora de justiça pleiteia deliberação no sentido de que não sejam iniciados os processos de provimento de cargos vagos na segunda entrância da carreira do Ministério Público até a apreciação do feito ora sub oculi perante este colegiado. Excediço,
que para a concessão da tutela requestada, necessário demonstrar-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo nos exatos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado, sim, subsidiariamente. Em caso, entende esta relatoria não ter restado evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo alegado pela requerente. Nesse diapasão, a despeito de a retropeticionante argumentar que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo repousa na iminência de deflagração de processo de provimento dos cargos de promotor de justiça de segunda instância por ela relacionados, tal condição, venha permissa, não se vislumbra no presente momento. Com efeito, isso porque as declarações de vacância e os critérios de provimento dos aludidos cargos vagos serão objeto de deliberação na presente sessão ordinária, não havendo ainda previsão para deflagração dos respectivos processos de promoção. Sobremais, e com maior destaque, digo eu, imperioso ressaltar que a concessão in limine de medida antecipatória que venha a obstar a deflagração por parte da administração de processos de provimento de cargos vagos na segunda instância da carreira do Ministério Público, sem que antes seja oportunizada a manifestação dos demais interessados, isto é, dos outros membros da instituição que, porventura, possam sofrer alguma repercussão em seu patrimônio jurídico, não representaria providência consentânea com os princípios constitucionais que regem o devido processo legal. Com efeito, o deferimento da medida liminar obstaria o conhecimento da vacância, de conseguinte, a possibilidade de outros promotores de justiça eventualmente interessados em concorrer à extensão ou remoção para a segunda Promotoria de Justiça da comarca de Macaíba, cargo de interesse da peticionante. Logo, entendo não ter sido demonstrado que a não concessão incontinente da medida antecipatória rogada acarretará o perecimento do alegado direito da requerente, pois, mesmo confirmadas as declarações e a fixação dos critérios de promoção previstos para a sessão que ora se realiza, ainda será necessário razoável lapso temporal para a elaboração do edital e deflagração dos respectivos processos de promoção, tempo este suficiente para a notificação e recebimento das manifestações dos promotores de justiça que porventura tenham interesse jurídico na questão. No que concerne à probabilidade do direito, entendo que igualmente não restou demonstrado. Por tal aspecto, verifica-se que a digna promotora de justiça invoca a aplicação do artigo 199, parágrafo 4º, da Lei Complementar número 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União, com base no disposto no artigo 80 da Lei 8.625/93 e no artigo 293 da Lei Complementar Estadual número 141/96. Os referidos dispositivos legais assim prescrevem. Eu vou dispensar a leitura porque todos nós conhecemos o teor desses artigos. Pulando a parte da transcrição dos dispositivos, eu vou ao seguinte parágrafo. Pois bem, de assentar-se que, não obstante haja a previsão de aplicação das normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e de todos os demais estados da Federação, a mesma ocorre por subsidiariedade, consoante a literalidade dos próprios dispositivos acima transcritos. Logo, a aplicação da citada norma federal só é possível, por isso o legislador consignou o termo subsidiariamente, quando houver patente lacuna e for cabível a aplicação, considerando-se a estrutura da carreira dos órgãos ministeriais em questão. Eu faço uma pausa aqui, porque me vem à mente, nesse instante, a lembrança de que eu aprendi no mestrado com a professora Maria Helena Diniz, e no seu livro As Lacunas no Direito, que o sistema legal brasileiro é um sistema fechado. Nós não temos lacuna no nosso direito.
Porque uma vez constatando-se a inexistência de um dispositivo legal que dê amparo a qualquer pleito, há a obrigatoriedade de se recorrer a qualquer tipo de outra norma que se adeque e se aplique subsidiariamente àquele pleito. Portanto, é um sistema fechado e não se admite lacuna. Ainda que existisse a norma, essa lacuna, como invoca a requerente, ela seria suprida. Não na modalidade colocada, porque não existe a similaridade do que há no Ministério Público da União com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Prossigo. Nesta sede, repise-se a invocação de uma norma por subsidiariedade, como dito, é admitida, havendo previsão na norma subsidiada, por colmatar lacunas, para preencher as lacunas, não sendo possível a sua aplicação irrestrita, posto que é limitada pela barreira da compatibilidade, seja principiológica ou, na hipótese presente, organizacional, que é completamente diferente a nossa estrutura do Ministério Público da União. Como se sabe, o Ministério Público da União e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, especificamente, embora prevejam a promoção e remoção como formas de movimentação na carreira, possuem particularidades na sua forma de organização, de modo que se deve ter cautela para não confundir diferenças estruturais com lacunas ou omissões legais. As diferenças na estrutura e organização na carreira entre o Ministério Público da União e o Parquet Estadual, de per si, não autorizam a aplicação subsidiária da Lei Complementar número 75/93, por meio do artigo 80 da Lei 8.625/93 e do artigo 293 da Lei Complementar Estadual número 141/96, pois, para a que seja possível invocar-se a função integrativa subsidiária da lei federal, como dito, deve haver patente omissão ou lacuna na norma estadual, o que não se verifica na hipótese subexamine. Isto porque, dentre outras diferenças, sabe-se que no âmbito da União, a carreira do Ministério Público não se utiliza da estrutura de entrâncias, como ocorre na seara estadual, pois são organizados como procuradores da República, procuradores regionais da República e subprocuradores gerais da República. Neste pórtico, de assentar-se por igual que os procuradores da República têm atuação junto aos juízes federais e tribunais regionais eleitorais. Os procuradores regionais da República oficiam junto aos tribunais regionais federais e os subprocuradores gerais da República desempenham os seus mistérios junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como junto às câmaras de coordenação e revisão. No estado do Rio Grande do Norte, como é sabido, o Parquet é composto por procuradores de justiça, promotores de justiça e promotores de justiça substitutos, sendo que no âmbito das promotorias de justiça ocorre a subdivisão em entrâncias, primeira, segunda e terceira, como critérios próprios de ascensão entre elas, o que não se verifica no Ministério Público da União, vez que não há subdivisões no cargo de procurador da República ou de procurador regional da República. Sem maiores digressões, em razão da análise estreita própria do momento do exame do pedido antecipatório formulado pela digna promotora de justiça, percebe-se que a ausência de previsão da renúncia à promoção, prevista na Lei Complementar 75, na norma estadual, não consubstancia omissão ou lacuna legal, mas opção legislativa compatível com as particularidades da carreira do parquet local, de forma que a técnica integrativa, nesse caso, não tem cabimento, sob pena de haver o comprometimento da segurança jurídica no que diz respeito às regras de movimentação da carreira no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. A propósito, oportuno consignar
que se denota do critério de entrâncias, primeira, segunda e terceira, que o mesmo foi idealizado para que a movimentação na carreira ocorra de forma vertical ascendente, partindo da primeira até a mais alta entrância, chegando-se ao topo, ou seja, ao acme da carreira, estando na função de terceira entrância e, quiçá, chegando ao cargo de procurador de justiça. E não o reverso. Ou seja, deferir-se esse pleito seria, peço permissão, porque isso não é jurídico, fazer uma brincadeira de criança, é virar ponta cabeça no Ministério Público. A nossa lógica, a nossa previsão legislativa é vertical ascendente e não vertical descendente. Ou seja, você vai à terceira, vai ao acme da sua função e depois você pede para voltar. E 10 anos depois, só para eu concluir meu raciocínio, eu chego aqui. Isso, meus senhores colegas, faz com que um número sem fim de colegas que estão na expectativa de ascenderem, de cumprirem esta ascendência vertical, seja frustrada. Há anos, colegas estão na segunda esperando chegar à terceira. E aí, um colega que já está na terceira se acha no direito de voltar a ocupar o lugar na segunda. Eu abri isso para fazer esse pequeno comentário. Concedo. Na nossa, por definição legal, é definição legal. A remoção ela é horizontal, ela não existe. Essa forma de remoção, que é uma forma de remoção vertical, né, é porque lá a lei deles permite, porque diz remoção em qualquer deslocamento. Esse dispositivo lá, eu vi um comentário a respeito disso, é uma matéria escassa em termos de doutrina. Bastante. Mas uma justificativa que se dá é o seguinte: olha, o Ministério Público da União, ele se estende por todo o país. Então, o exemplo claro é esse: um procurador regional da República que esteja no Rio Grande do Sul, é do Nordeste, aqui de Pernambuco, não tem mais... Aí a família dele está aqui, todas né, as afetividades dele, tudo está aqui, no Nordeste. E, de repente, ele diz, né, se existiu uma vaga dentro daquelas possibilidades de concorrência, por antiguidade e por ordem de apresentação, né, ele poderia fazer isso. Sim. A questão é essa. Agora, a questão que se faz uma confusão aqui é entre integração e interpretação analógica. Uma coisa é você reconhecer que o sistema é fechado, isso a gente aprende, sabe aonde? Quando está aprendendo teoria geral do direito. Que o ordenamento é um todo fechado. É um todo fechado, então você vai encontrar dentro do ordenamento uma solução. Aí você aplica princípios gerais do direito, analogia, jurisprudência, costumes, tudo isso se aplica. Agora, integração é diferente. Integração, a norma já está estabelecida de antemão. É a chamada norma de fechamento. Norma de quiosura, como eles falam. E essa norma de quiosura já está lá determinada. E quando essa norma vem para o sistema receptor, ela vem por inteiro. Você não pode modificar e adaptar, porque você não é legislador. A diferença é essa. Ok. Obrigada, Obrigado, colega. Excelência. Eu sei que, tautologicamente, ou em paráfrases, o meu voto contém bastante do conteúdo do voto, porque a matéria é similar, entende? Mas eu quero dizer aos senhores que me ative a uma pesquisa até madrugada dentro, ontem à noite, para não dizer que não vi caso em nenhum estado da federação. Não encontrei. Para não dizer que não encontrei, vi algo do Espírito Santo, é um projeto de lei de 2013, transformando a organização interna em procurador de justiça, promotores e promotores substitutos, tirando as entrâncias. A justificativa de que havia um engessamento e não se admitia a regressão. Está explícito na exposição de motivos encaminhada à Assembleia Legislativa daquele Estado. Exatamente por não admitir a regressão da promoção. Não é? Então, caminho para o final, Excelências. Isto tudo posto e acrescentado verbalmente, não há como se vislumbrar a probabilidade do direito rogado
razão pela qual esta relatoria indefere a liminar pleiteada. Em arremate, por entender que o pleito da digna promotora de justiça poderá trazer alterações na disposição das vagas que venham a ser declaradas, em face da cogitada renúncia à promoção e consequente relotação em outra entrância, e, com isso, atingir interesses de outros membros da instituição, especialmente os titulares de cargos de promotor de justiça de primeira e segunda entrâncias que almejam ascender na carreira, esta conselheira, por prudência, em homenagem ao contraditório e ampla defesa, e através da respeitável Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público, procederá com a notificação dos referidos promotores de justiça para que, nos termos do artigo 42, caput da Lei Complementar número 303/2005, que elenca as normas gerais pertinentes ao processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado do Rio Grande do Norte, se manifestem acerca do petitório, ora sub examine, no interregno de 10 dias. Eu quero ainda acrescentar uma questão. Uma colega, não uma pessoa, uma colega, as duas que estão pleiteando. O processo que antecedeu a este está há 19 anos e 11 dias na função de terceira, quer regredir para a segunda, depois de 19 anos. A segunda, perdão, é que eu não sei fazer conta direito. A segunda, como eu falei, está há quase 10 anos. Então, como ficaria a questão subsidiária? Perdão, a questão estipendiária. Os valores recebidos como titular de terceira ao longo desses anos todos. É uma outra questão que traria embaraço à administração. Como corrigir isso? Né? Bom, então, por último, de esclarecer-se, por último mesmo, de esclarecer-se que, em homenagem à celeridade e à informatização do processo, as notificações retrocitadas e as respectivas manifestações deverão ocorrer preferencialmente por meio eletrônico. É como entendo e como decido, Excelência e meus queridos pares. Perfeito. Só para ficar claro, Vossa Excelência está votando só a liminar também, não é isso? Isso. Perfeito. Como vota a doutora Daci Oliveira? Doutor Arli? Com a relatura, Excelência. Doutor Braz? Com a relatura. Doutor Herbert? Excelência, acompanha a relatora associada aos fundamentos também que acompanhei do doutor Arli no processo anterior. Eu os incorporei ao meu voto de forma excelente, verbal. Excelência. Acompanha a relatora integralmente. Um voto da doutora Carla. Acompanha a relatora pelos mesmos motivos. Doutora Rossana. Doutora Iádia. Por questão de coerência, eu vou divergir. E também quero incorporar os fundamentos que eu fiz em relação à primeira, à segunda, tendo em vista que há uma simetria do que está sendo discutido, né, o mesmo objeto praticamente, em relação a essa liminar. E dizer assim, que pessoalmente acho muito uma pena isso, acho um absurdo. Realmente o ideal seria que a movimentação sempre fosse vertical ascendente. Todos nós queremos ascender a nossa carreira, queremos sempre ir para frente, e é a primeira vez que eu me deparo com um pedido desse inédito de alguém querer retornar, querer regredir. Então, eu realmente lamento isso. Como vota o doutor corregedor? Acompanho a relatora e peço venha ao voto divergente. Também eu acompanho integralmente a relatora. Portanto, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade de votos, aprovou o relatório e, por maioria, vencida a conselheira Iádia Gama Maio, denegou a medida cautelar requerida nos termos do voto da relatora. Ingressando, então, nas deliberações acerca de declaração de vacância e critérios de provimento de promotorias de justiça de segunda entrância, tendo em vista, inclusive, que foram denegadas as liminares, que pediam, né, a suspensão de alguns editais, fica, então, declarado. E aí comunica e já segue para a definição dos critérios. Declarada a vacância do cargo de 13º promotor de justiça da comarca de Parnamirim, de segunda entrância, em face da promoção por antiguidade da bacharel Ana Márcia Moraes Machado ao cargo de 20º promotor de justiça da comarca de Natal, terceira entrância, fato ocorrido em 6 de fevereiro de 2019.
Declarar a vacância do cargo de segundo promotor de justiça da comarca de Macaíba, de segunda entrância, em face da promoção por merecimento do bacharel Morton Luiz Faria de Medeiros, ao cargo de 18º promotor de justiça da comarca de Natal, terceira entrância, fato ocorrido também em 6 de fevereiro de 2019. Declarar a vacância do cargo de promotor de justiça da comarca de São Paulo do Potengi, de segunda entrância, em face da promoção por antiguidade do bacharel Cláudio Alexandre Melo Nofre, ao cargo de 28º promotor de justiça da comarca de Natal, de terceira entrância, também em 6 de fevereiro de 2019. Declarar a vacância do cargo de primeiro promotor de justiça da comarca de São Gonçalo do Amarante, segunda entrância, em face da promoção por merecimento da bacharela Luci Figueira Peixoto, ao cargo de 35º promotor de justiça da comarca de Natal, terceira entrância, fato ocorrido em 6 de fevereiro de 2019. Declarar a vacância do cargo de quarto promotor de justiça da comarca de Macaíba, de segunda entrância, em face da promoção por antiguidade da bacharela Daniela de Carvalho Fernandes, ao cargo de terceiro promotor de justiça da comarca de Natal, terceira entrância, em 6 de fevereiro de 2019. E, por fim, declarar a vacância do cargo de segundo promotor de justiça da comarca de Areia Branca, de segunda entrância, em face da promoção por merecimento do bacharel Daniel Lessa de Azevedo Aldeia, ao cargo de 13º promotor de justiça da comarca de Mossoró, de terceira entrância, fato ocorrido em 6 de fevereiro de 2019. Os critérios a serem definidos por sorteio, tendo em vista a mesma data de vacância dos cargos, e vamos então à primeira ao primeiro cargo, que será provido por promoção por merecimento, precedida de remoção por antiguidade. Então aqui, né? Vou pedir ao corregedor que proceda ao sorteio do primeiro cargo a ser promovido por promoção por merecimento. Sim, beleza. Então, a promotoria de São Paulo do Potengi, será provida por promoção por merecimento precedida de remoção por antiguidade. Segunda promotoria, a quarta promotoria de justiça da comarca de Macaíba será provida por promoção por antiguidade. Quarta PJ Macaíba. Terceira promotoria, a segunda promotoria de justiça da comarca de Areia Branca será provida por promoção por merecimento, precedida de remoção por merecimento. Segunda de Areia Branca. A quarta promotoria a ser provida por promoção por antiguidade é a primeira promotoria de justiça da comarca de São Gonçalo do Amarante. Primeira de São Gonçalo do Amarante, promoção por antiguidade. A quinta promotoria é a segunda promotoria da comarca de Macaíba, a ser provida por promoção por merecimento, precedida de remoção por antiguidade. Segunda de Macaíba. E, por fim, o cargo de 13º promotor de justiça da comarca de Parnamirim será provido por promoção por antiguidade. 13º de Parnamirim. Promoção por antiguidade. Então, declaradas as vagas, definidos os critérios para promoção e remoção, amanhã serão publicados os editais de remoção respectivos já citados. Pergunto se há alguma divergência ou questionamento. Não havendo, então, aprovada a unanimidade pelo Conselho. Sigamos, então, ao processo extrajudicial número 099/2017-000683, recurso administrativo contra a decisão de arquivamento. Relator, conselheiro Arli Maia.
Já a linha S, 099-2017-000-683. Pois não, você pode relatar e votar. Certo. Desculpe, Excelência. Já, acho que todos já estão em conhecimento. Pode ler, Excelência. Foi lida. Eu estava aqui ainda anotando as promoções por os critérios, Excelência. Então vamos seguir a pergunta se há algum questionamento, alguma divergência. Não havendo, então, aprovada a unanimidade, nós temos o voto do relator. É isso. Devolvemos, o vexame, devolvemos. O item T, Também, julgamento, também. aí tem aqui, ABC. Vitória realmente, América 3, ABC 0. Acho que é porque tinha anotado aqui, desculpa. Não importa. O processo da pauta tá muito virtual, à frente. eu vou pedir autorização ao colegiado, se concordarem que, para antecipar o doutor Carlos Sérgio, porque ele não tem outros a julgar, e aí anteciparia o item o item 10 da pauta, relator conselheiro Carlos Sérgio, processo número 289 a 325. O revisor é a conselheira Rossana Sudário. Pergunto ao relator e revisora se tem destaques. Não havendo destaques pelo relator e pela revisora, questão dos demais conselheiros, se há destaques nesses números de 289 a 325 da pauta virtual. Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto do relator. E aí, doutor Carlos Sérgio fica liberado e à vontade, se quiser continuar na sessão. Sigamos, então, para o item 1 da pauta. Doutora Daci Pinheiro, processo de 1 a 18. A revisora conselheira Iádia Maio. Pergunto à relatora. Em mesa, sem destaques, a não ser os que a secretaria já os conhece, a não ser que a revisora tenha algum. A revisora teria algum destaque do 1 ao 18? Tenho, Excelência, mas seria o número 03, o 05 e o 010, número de ordem, considerando apenas aquela divergência já, nossa velha conhecida, porque são processos que tratam de situação de risco, de algo, situação de risco individual, de pessoa idosa ou pessoa com deficiência. E, no caso, eu me pauto pelo não conhecimento e doutora pela homologação. São essas divergências. E também eu teria aqui um destaque um pouquinho diferente, é o 014 da ordem, doutora Daci. Pois não? Assim, a homologação, eu concordo com Vossa Excelência, só que eu fiz por um outro motivo. Vossa Excelência fez por tratar-se
por entender que seria uma situação de risco, supostos maus tratos sofridos por um adolescente que estava em cumprimento de medida de internação no SEDUC de Mossoró. E é, por incrível que pareça, eu tenho um processo muito semelhante, que me chegou também, da mesma promotoria, com os mesmos argumentos e fundamentos para o arquivamento, só que com o nome de um outro adolescente. Mas é porque eu gostaria de destacar porque é que eu fiz a homologação. Vossa Excelência fez pela homologação, por seu inquérito civil e porque trataria de um caso individual de maus tratos. Mas, na verdade, eu entendo que a questão aqui, até porque a 11ª Promotoria de Mossoró, ela não tem atribuições nem para a questão criminal, que num primeiro momento poderia ser ressaltado aqui, mas sim em relação a medidas administrativas, com relação à questão de que a Polícia Militar estava fazendo vamos dizer assim, a guarda desses adolescentes dentro do SEDUC. Então, se isso podia ou não. Então, era uma análise muito mais da questão administrativa, a questão da organização desse cumprimento das medidas de internação, do que propriamente apurar os maus tratos. Tanto que o promotor teve o cuidado de remeter outras demandas, como essa questão dos maus tratos, para outra promotoria que não a dele. Então, por isso eu entendo que cabe, sim, aqui a homologação, mas eu fiz por outros motivos, e não por ser uma situação individual, mas sim por uma análise coletiva que ele fez, inclusive, muito bem elaborado aqui na promoção de arquivamento, em que ele ressalta todas as diligências que ele fez para tentar sanar essa situação da Polícia Militar estar tomando conta a época aqui, desses adolescentes nessa situação do SEDUC de Mossoró. Então, foi só essa divergência. Por partes, né, são 3 blocos, do 1 ao 18, excetuados os 3, 5, 10 e 14. Há alguma divergência de algum conselheiro ou destaque? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto da relatora. Os números 3... O 14 é que eu estou discutindo. Mas eu já citei. Ah, tá. Eu excluí o 14 também. Foi do 1 ao 18 excluídos, eu citei, doutora. Assim. Excluídos o 3, 5, 10 e 14. Não. Eu vou explicar de novo, Excelência, é porque do 1 ao 18, excluídos o 3, 5, 10 e 14, eu questionei se havia alguma divergência. Não havendo, aprovados à unanimidade. Aí passamos agora ao 3, 5 e o 10, que já há uma maioria formada. Pergunto se alguém muda o entendimento. Não havendo mudança, então, por maioria não conhecido nos termos do voto divergente. E o 14... há uma divergência tão somente quanto ao fundamento da homologação. Se há algum conselheiro que... com a divergência. Eu também, Excelência. Com a divergência. Mais algum com a divergência? Também, sim. Então, por maioria, homologado nos termos do voto divergente. Então, ultrapassado então do 1 ao 18, sigamos a pauta para os números 19 a 31. Esse aqui não, porque a doutora Lourdes não está, né? Então, pô. Entendi. Mas... não, ela realmente não pôde voltar. Ela teve que uma consulta com o marido e não vai poder retornar. Até eu tenho uma questão de ordem, que eu não sei em que momento isso vai ser discutido, porque eu gostaria, está no meu gabinete, eu realmente confesso que eu preciso ir buscar, porque eu descobri e eu encontrei a ata em que nós discutimos aquela questão da falta do revisor. A ata que deu início à nossa discussão, que foi feito aqui dizendo, não, mas aquilo foi reformado. Em nenhum momento aquilo foi reformado. E eu gostaria, se é possível que eu vá buscar, porque eu acho que vai haver essa discussão aqui de novo. Mas, de qualquer modo, na última sessão, o entendimento da maioria, e é o que forma a manifestação de vontade deste colegiado, foi no sentido de que o revisor teria que estar presente
para se proceder ao julgamento. Se hoje o colegiado quiser mudar novamente de opinião, se não, fica mantida o entendimento anterior de que o revisor precisa estar presente para poder votar. toda certeza. Essa foi a última. Não, ao contrário. Acho mais Ao lógico, contrário. né? Afinal, Foi ao contrário. Inicialmente o revisor tinha que estar presente. exato. Certo? Foi a ata Não, que eu desculpe, encontrei. na última foi que o revisor não precisaria. Não estar precisaria. presente. Por É isso verdade, que mas eu queria só registrar que eu encontrei a ata e inclusive eu tenho o voto de todos ali dizendo quem votou e quem não votou em relação ao revisor e ficou decidido, certo, por maioria, que era caso de ter o revisor. Eu só estou querendo apenas trazer ao esclarecimento. Perfeita, Vossa Excelência. Porque ficou uma memória discussão extraordinária. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que na última sessão eu assumi. Ocasional, fiz a revisão um revisor de todos aqueles ocasional. processos, Excelência. Por isso que eu pedi para votar. Que eu tinha Não, Excelência, não tem problema, eu só queria fazer esse registro. Eu gostaria apenas, porque ficou um dito pelo não dito, de que já tinha sido modificado e não foi. A modificação foi na última sessão agora. Perfeito. É só esse então, registro. Só para então consultar o colegiado, É só o registro. se fica mantido o entendimento de que não há imprescindibilidade da presença do revisor para proceder ao julgamento dos processos da pauta virtual. Mas caso haja algum outro, não? Conselheiro que se sinta habilitado, como foi o caso de Herbert. Se alguém tiver... Isso, mas se não tiver alguém habilitado... Na hora que se resolve. Nós não podemos... a previsão de revisão nem no regimento está posta. Nós fizemos isso para viabilizar, facilitar a melhor, vamos dizer assim, o melhor julgamento dos processos. Maior segurança, mas não impede. Bom, eu acho que instalada a divergência, vamos a votos, vamos escolher os votos, né? Doutora Darcy Pinheiro. Regimentalmente não existe, a né? respeito, vamos voltar a julgar a possibilidade ou não de julgamento sem o revisor. Me permite, Excelência, doutor Iádia, a ata que Vossa Excelência tem em mãos Mas independentemente da ata, Excelência, hoje vai ser um novo julgamento. Eu acho que é importante. Eu posso ir buscar a ata, é um minutinho, está ali em cima. A discussão aqui Eu queria só trazer a ata, que eu acho que é importante ler o nome. Eu vou pedir aqui. Excelência, eu entendo a sua preocupação e até de reafirmar que existia uma ata anterior, mas neste momento o que é relevante é a opinião de cada um dos senhores conselheiros. Se neste momento o conselho entender que deve manter a posição anterior, reformando aquela outra, então assim se faz. Mas eu gostaria que a doutora Darcy... Posso falar? Pode falar, Excelência. Obrigada. A decana. A ata que a doutora Iádia tem em mão se refere a qual sessão? Por favor, que aí mudou a posição anterior. Excelência, foi a primeira. Qual primeira? De quando? Antes da sessão anterior agora, então, de maio. Se foi essa, eu não estava presente, portanto eu então, não conheço. Eu não estou inteirada de que a posição mudou, entendeu? Por isso que eu fazia questão de saber quando foi, porque eu estava de férias, estava afastada. Só esteve na primeira, que era... Na que fixou a necessidade do revisor. Então foi mudado e eu estava afastada. Foi mudado e a senhora, Vossa Excelência não estava na sessão, perfeito. Estou encontrando essa novidade agora. Mas neste momento, Vossa Excelência reafirma o seu entendimento de que é necessário... Se não há previsão legislativa, nem no regimento em canto nenhum, foi apenas uma convenção do colegiado, ela pode mudar a qualquer tempo, então prescindível a presença do revisor. Prescindível. É prescindível, perfeito. Não é... Pronto, ela considerou prescindível, doutora Darcy Oliveira. Fala aí no microfone. Prescindível. Perfeito. Fica mantida a importância do revisor, mas sendo prescindível se por acaso não houver necessidade. Doutor Arli, da mesma forma. Ok. Doutor Braz. Também considero dispensável. Doutor Herbert. Acompanha a decana. Doutora Carla. Também, Excelência. Também. Doutora Rossana. Acompanha. Doutora Iádia. Eu vou ser divergente novamente. Eu acho imprescindível, porque nós temos um volume tão grande e acho que assim fica mais, tem mais qualidade quando se faz uma revisão, porque é humanamente impossível. Eu sei que todos nós somos revisores, mas eu acho que isso também é uma... Então, vamos dispensar a figura do revisor também.
Eu acho que não precisa mais que cada um seja revisor do outro. Então, eu vou ficar sendo imprescindível. Sendo imprescindível. Doutor Anísio, corregedor. Doutor Arli, vamos seguir, já está terminando. Corregedor quer votar. Eu, inclusive, relembro bem, o doutor Iade me mostrou, que lá naquela primeira nós votamos, naquele momento, pela imprescindibilidade. Já nessa última, inclusive, salvo engano, a tela me mostrou, Sua Excelência mostrou, que tinha sido, inclusive, uma defesa que eu teria feito também, me parece, no caso, não me recordo agora, se era a presença do doutor Arli, enfim, nós fizemos. Depois nós tivemos essa segunda sessão, na qual exatamente eu questionei, dizendo da sua prescindibilidade. E agora, mais convencido ainda de que não há previsão no regimento, então nós podemos tirar essa formalidade e deixar a coisa fluir. Então acompanha a relatora. Perfeito. Perfeito. Eu também acompanho a decana, inclusive porque eu acredito que não se está a discutir aqui a dispensabilidade irrestrita do revisor. É tão somente na hipótese em que o revisor não esteja na sessão, como no caso da doutora Lourdes Medeiros. Quer dizer, de hoje, de 100% de procedimento, teremos 8% ou 10% apenas, sem que o revisor, né, esteja fisicamente presente. Senhor presidente, e também, Sua Excelência Revisora não me apontou que poderia tê-lo feito, se tivesse destaques a fazer, poderia ter antecipadamente apresentado o destaque para sair, certamente nem destaques havia da revisora. Doutor Braz. Sim, é o seguinte, porque o que motivou, pelo que diz aqui, me diz agora há pouco a doutora Daci Oliveira, a criação desse revisor para cada relator, era que existia um número reduzido, né, de conselheiro em muitos processos. Mas essa situação desapareceu, é outra atualmente, então acho que deveria desaparecer esse revisor para cada relator. Porque pelo regimento, todos são revisores, tá, é isso? Só pelo regimento, todos os demais. Não, né? Não, todos os demais são revisores. Doutor Braz, a sua proposta está consignada, mas não, nesse momento que está sendo julgado, é tão somente... Eu proponho que seja, né, oportunamente... Perfeito. Fica feito o registro. Feito o registro. Então, por maioria, o Conselho entendeu que no item 3 da relatora doutora Daci Oliveira podem ser julgados processos 32 a 56, mesmo na ausência da conselheira Lourdes Medeiros revisora, sem prejuízo de que outros destaques haja dos demais conselheiros. Passemos então. O item 2 foi retirado de pauta, porque a doutora Lourdes não está, mas o 3 em que ela é revisora, vamos agora julgar 32 a 56, pergunta a relatora se há destaques. A relatora não tem destaque, pergunta aos demais conselheiros se há algum destaque, divergência, observação. Também não havendo, então aprovados à unanimidade os números 32 e 56. Doutor Arli é o relator dos processos 57 a 207 e a revisora conselheira Daci Oliveira. Pergunta a relator e revisora se há destaque. São 150 processos. Não, tranquilo. Foi um bloco bastante robusto. Questiono aos demais conselheiros se há destaques no número 57 a 207. Nenhum conselheiro, então aprovados à unanimidade nos termos do voto do relator. Passamos então ao bloco 5. O conselheiro Braz Paulo é o relator. Processo 208 a 222 e Arli Maia revisou. Pergunto a Sua Excelência. Processo e meio, sem destaque. Os demais conselheiros têm algum destaque, observação ou divergência? Estão aprovados à unanimidade do 208 ao 222, do termo do voto do relator. Doutor Herbert é relator dos processos 223 a 246. E o revisor, o conselheiro Braz Paulo. Há destaque, Excelência? Tenho um destaque. Qual o número aí, Braz? É o 229? É, exato. 229. É o doutor Herbert é interessante, porque ele destaca o dele mesmo, né? Porque o doutor Braz, com toda apenas um erro aqui. A gentileza, ele me deu um apoio, né, jurídico, fático. A questão aqui é porque eu preparei um voto nos moldes do meu entendimento anterior, mas como eu me rendi ao colegiado, e é por maioria. No caso aqui é um problema de uma criança que sofria é 245, Excelência. É o 245. E os pais transferiram para outra escola e eu entendi de conhecer e homologar, mas nesse caso é não conhecimento em homenagem à maioria aqui do colégio.
Então o 245, Vossa Excelência está mudando aqui o Isso, com base na resolução 74 do Está Conselho retirando a Nacional. homologação 118 por 2017 e o 001032. não conhecimento. Não conhecimento. Então o voto está reajustado, será a unanimidade. Pelo não então, conhecimento, né? é. Perfeito. Hein? Direito individual indisponível. Eu avancei, eu É. me rendi a maioria. Se rendeu, finalmente. Me rendi a maioria com a ressalva. Entendeu? Sim, Mas doutora, não dê mais ideia não, ele já está... Ele já... Meu voto não está correto, mas eu me rendo a maioria. Doutor Hebe, fora o 245 foi reajustado, teria alguma outra observação? Doutor Braz. No caso aqui, não, só para fazer constar o seguinte, que no 229, né, da ordem, tem homologação, mas na verdade foi não conhecimento. No voto consta não conhecimento. Então é só correção da pauta, certo? Correção da pauta, Certo. Só isso, só esse ajuste. Bom, perfeito. somente, sabe? Ótimo. Então, algum conselheiro tem algum destaque, observação sobre os processos 228 a 246? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutora Carla Mico é relatora dos processos 247 a 255 e o revisor é o conselheiro Herbert Bezerra. Doutora Carla, tem destaques? Não, excelente, estão em mesa. E doutor Herbert, como revisor? Tudo perfeito. Algum conselheiro com alguma observação, destaque ou divergência? Não havendo, então, aprovada a unanimidade 247 a 255 da pauta virtual. Doutora Rossana Sudari, relatora dos processos 256 a 269. Está sendo reajustado, é o número... Pois não. O número de ordem, excelência, ou o número do processo? É o 269. 269 da pauta. Tá. Só 6590 é o 269. 6.590 2019, o 269. Perfeito. Então está sendo pelo não conhecimento, né? Está sendo reajustado o voto, né? Então é com a relatora. Questiono se a doutora Carla tem alguma divergência ou destaque. Não havendo. Então do 261 ao 269, não, desculpa, do 256 ao 269 foram aprovados à unanimidade nos termos do voto da relatora. Doutora Iade é a relatora dos processos número 270 a 288, revisora, conselheira Rossana Sudário. Todos em mesa, não tem nenhum destaque, porque o destaque que eu ia fazer, eu já falei, cotejando com o caso de doutora Darcy Pinheiro, considerando que só muda o nome do adolescente, mas os casos eram semelhantes, eu não tenho nenhum destaque a mais a fazer, não sei se a doutora teria algum. Doutora Rossana, nenhum destaque? Obrigada, algum doutora conselheiro Rossana. tem algum destaque ou divergência? Não havendo, então, nos itens, os processos número 270 a 288 da ordem, estão aprovados à unanimidade nos termos do voto da relatora. O item 10 já foi julgado e questiono aos conselheiros se há algum assunto institucional a ser abordado, não havendo pela presidência nem pela corregedoria. Agradeço a todos, uma boa tarde e até quinta-feira. Quem estiver no colégio, eu estou ingressando de férias amanhã para poder me dedicar mais à campanha eleitoral. E, doutor, e agradeço encerrada a sessão. Muito obrigado. Valeu.